Bom, agora a gente vai fazer um circuito onde nós vamos ter um botão, acionado esse botão, esse cilindro A ele vai avançar, esse cilindro que já foi posicionado aqui, além do botão, né? E uma vez que ele avançou, ele vai tocar no fim de curso A1. Uma vez que depois que ele tocou no fim de curso A1, ele vai contar um determinado tempo para só depois ele poder fazer o recuo, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar um temporizador. Os temporizadores, eles estão aqui nessa grupo de válvulas, tá? Então, aqui a gente tem dois temporizadores, eu vou colocar os dois aqui, aqui na tela para a gente poder enxergar melhor. Então, a gente tem esse primeiro temporizador e a gente tem esse segundo. Notem que esse, ele está normalmente fechado, né? E esse aqui está normalmente aberta a válvula. Então, qual que é a diferença entre eles? Esse aqui, depois de um determinado tempo em que você mantém um sinal pneumático aqui em 12, essa válvula vai abrir. E nesse caso aqui, a gente tem uma válvula normalmente aberta. Depois de um tempo em que a gente tiver um sinal pneumático aqui em 10, essa válvula vai fechar, tá? Então, o que a gente vai utilizar para esse circuito é o mais comum, né? Que é o que vai abrir a válvula e vai mandar um sinal pneumático para a válvula de comando do cilindro para ele poder fazer o recuo. Se a gente der um duplo clique no temporizador, a gente consegue controlar o tempo, tá? E é por aqui, Opening Level. Se a gente deixa mais próximo de 0, ele vai demorar mais. Em 100, ele vai ser instantâneo, tá? Então, eu vou deixar aqui aproximadamente 20, tá? Então, dá um OK e a gente vai montar o circuito. Tá faltando também a válvula de comando desse cilindro. Eu vou pegar agora uma válvula 5 duas vias, tá? A válvula 5 duas vias, aqui a conexão é a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente precisa colocar dois escapes, tá? Tanto na entrada ou saída 5 e aqui em 3. Em um a gente conecta com o compressor. Então aqui em 5 a gente vai colocar um escape e aqui a gente vai colocar outro escape. Essa válvula tem que ser pilotada dos dois lados. Ok, então aqui a gente vai ter um botão que vai acionar o avanço do cilindro. A gente precisa colocar um fim de curso também, tá? Aí aqui é o seguinte, o fim de curso, que é o A1, fim de curso de rolete normal, eu vou dar um duplo clique aqui e ele é o A1, tá? Então, uma vez que a gente tocar em A1, né, a extremidade do cilindro tocar em A1 e permanecer com ele encostado, a gente vai mandar um sinal pneumático aqui para o temporizador, tá? Então, a gente vai abrir essa válvula e vai mandar a pressão aqui, tá? E aí vai encher o reservatório aqui do temporizador. Quando ele estiver cheio, essa válvula vai fechar e vai pilotar a válvula para o recuo, né? Então aqui a gente tem que fazer a alimentação também. Então tá pronto o nosso circuito, tá? Eu vou deixar aqui a simulação em real time só para a gente ver a questão do temporizador de forma mais clara. E a gente vai simular agora. Apertou aqui, o cilindro avançou, está dando tempo. Ó, ficou avançado. Depois que der o tempo aqui, ele vai recuar. E aí vai mudar as cores aqui das conexões, tá? Ah, não vai mudar, né? A gente fez eu fiz um errinho aqui. Eu não mudei o fim de curso, né? Então aqui tem que ser em 100. O fim de curso estava um pouquinho antes, então ele pegava no fim de curso e avançava mais um pouco e não deixava acionado. Então isso aqui nunca ia recuar, tá? Então serve também para a gente ir fazendo análise de erros nos nossos circuitos, tá? Então aqui a gente vai fazer de novo, apertou o play e aí deu um tempo, tá? Se a gente quiser deixar um pouco mais demorado, a gente diminui esse valor. Apertou o play, ó, ele está com sinal de ar comprimido aqui. Quando encher o reservatório, ele recuou, ok?
Então essa foi a utilização do temporizador. Um outro componente também que a gente pode usar às vezes na parte de pneumática é o contador, tá? O contador é esse aqui. Eu estou simulando ainda, né? Tem que dar um stop para poder posicionar. Então aqui é o seguinte: o contador ele tem 4 conexões aqui, né? A 12 aqui na 12 ele vai pegar esses pulsos pneumáticos, então ele pode contar, por exemplo, quantas vezes esse cilindro avança, né? E aí eu posso fazer uma conexão, por exemplo, saindo aqui de A1, ok? E ele vai fazendo essa contagem. E aí a gente pré-define, faz a programação de um valor em que essa válvula que está aberta, ela vai fechar depois que a gente chega num determinado valor aqui, tá? O valor que está padrão aqui é 3, mas se a gente der um duplo clique, a gente pode aumentar esse valor ou diminuir esse valor, tá? Então, por exemplo, a gente pode fazer alguma coisa do tipo em que o cilindro, um segundo cilindro vai avançar quando esse cilindro avançar 3 vezes, ou seja, quando ele bater em A1 3 vezes, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou ligar essa aqui na alimentação e esse sinal eu vou mandar para uma válvula de comando de um cilindro. Aqui é um botão de reset, tá? Esse 10 aqui. A gente pode deixar ele desmarcado, mas a gente pode colocar um botão de reset aqui. A gente vai copiar e colar esse cilindro. Tá? Vai fazer a conexão dele aqui. Bom, a gente pode copiar essa questão do temporizador aqui também, ó. A gente vai pegar um temporizador e esse cilindro ele também vai recuar quando ele der o sinal no temporizador dele. Bom, vamos colocar os fins de curso aqui. Aqui é o cilindro B, B0. Aqui é 0, aqui é 0. Aqui é B1. Aqui é 100 e aqui é 100. Aqui agora é o B1. A gente vai fazer a mesma conexão que a gente fez para o cilindro A. A gente pode colocar um botão de reset. Eu vou colocar ele aqui, tá? E a gente vai analisar agora o que vai fazer esse cilindro, tá? Aperta o play. Opa! Esqueci de fazer conexão aqui, então preciso colocar uma conexão com ar comprimido. Bom, vamos jogar esse B1 aqui pro lado. Bom, aí tá. Então a ideia desse circuito é: apertei o botão, o cilindro A ele vai avançar, vai esperar o tempo, vai recuar. E ele vai contar um avanço aqui, esse número vai para 2. Aperta o botão novamente, o cilindro ele vai avançar, vai tocar aqui em 1, vai esperar, vai recuar e aqui vai para 1. E até chegar em 0. Quando chegar em 0 aqui esse número, essa válvula vai abrir, esse cilindro B vai avançar. E aí o cilindro B vai avançar, vai tocar em B1, vai esperar o tempo e ele vai recuar. Ok? Então vamos fazer. Vê que o número aqui voltou para 2. Vou apertar de novo. O cilindro aqui foi para 1. Agora eu vou apertar de novo, ele vai para 0. Foi para 0, já abriu aqui e o cilindro avançou. É que ele está esperando esse tempo desse temporizador para... Bom, aqui teve um erro que foi
a válvula ela está bloqueada, né? Então eu não alterei aqui as configurações do cilindro. Eu coloquei 0, 100 aqui e... Bom, é que esse sinal aqui ele fica aberto, né? Esse sinal aqui, essa válvula fica aberta e fica pilotando aqui. Bom, uma coisa que a gente pode fazer para não ter esse problema é colocar um outro fim de curso aqui, B0. Bom, agora que a gente tem o B0 e quando der o sinal aqui, ele vai avançar. Só que uma vez que o cilindro avançou, esse B0 vai cortar. Então essa válvula não vai ficar pilotada, né? Então vamos fazer de novo aqui a simulação. Primeiro avanço, aqui foi para 2. Segundo avanço. E no terceiro avanço, o cilindro B vai avançar, né? Terceiro avanço, o cilindro B avançou. O cilindro A recuou. E agora esse cara, ele fica fazendo um movimento contínuo, né? Até eu apertar o reset aqui. E ele volta para a sua posição original. Ok? Então eu fiz um circuito aqui improvisado na hora só para mostrar para vocês o funcionamento do temporizador e do contador pneumático.